A graça e a paz, irmãos, como é que você tá? Hoje iniciaremos o capítulo 8 do livro de Romanos e eu espero que você esteja recebendo muito de Deus nesses dias. Nós temos aqui a playlist do estudo do livro de Romanos. Se você caiu aqui de paraquedas, você pode ir lá desde a introdução, entender mais sobre esse belíssimo livro que o apóstolo Paulo escreveu. Antes de nós irmos para a Bíblia, eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, clicar no gostei do vídeo, comentar aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus contatos, ok? Bom, como já estamos dizendo alguns vídeos, é interessante que você já tenha lido esse capítulo que nós vamos estudar, você esteja com a sua Bíblia na mão, para que você vá acompanhando aí os nossos comentários, ok? Capítulo 8 de Romanos, nós vamos ler 1 ao 4. Vamos lá? Diz assim: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O capítulo 6 do livro de Romanos fala sobre a nossa identificação em Cristo, nós já falamos isso. O capítulo 7 fala sobre a escravidão da lei, a libertação da lei. E o capítulo 8, nós vamos ver aqui agora, fala sobre encontrarmos essa liberdade que Paulo fala sobre o Espírito. Então, nós entendemos que o capítulo 8, ele fala essencialmente do Espírito Santo, sendo que o seu ministério, o Espírito Santo, ele é apresentado em 4 áreas. Primeiro, ele domina e vence a nossa carne. Segundo, ele dá testemunho da nossa filiação. Terceiro, ele garante a nossa herança na glorificação. E quarto, ele ajuda em nossa fraqueza na oração. Nós sabemos que não há mais nenhuma condenação naqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo domina e vence a nossa carne. Graças a Deus. A condenação, nós somos livres de dois tipos de condenação. Uma condenação objetiva, que ela é vinda de Deus, né? Nós vencemos pelo sangue de Jesus, e uma condenação subjetiva, que é vinda de nós mesmos, que nós nos prendemos, que é a lei. Nós estamos libertos dessa lei também. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lembra quando nós éramos pecadores ainda, quando nós não estávamos em Cristo Jesus, não precisávamos fazer muita força para pecar. O pecado saía naturalmente. Mas, como já dissemos, a salvação em Cristo, ela não depende do fato de Deus nos tornar bons, mas de nos ter salvo de Adão e nos ter colocado em Cristo. Agora que nós estamos em Cristo Jesus, Cristo ele flui de nós. Deus ele não muda a nossa carne, mas ele coloca Cristo dentro de nós. Se nós estamos em Cristo, nós vamos fluir Cristo na nossa vida. E a maneira prática de nós estarmos em Cristo é pelo Espírito da vida. Aqui eu estou comentando o capítulo 8, do versículo 1 ao 13, tá? O Espírito, ele é a dose perfeita de Deus que resolve os nossos problemas. Ser cristão verdadeiro, ser cristão vencedor, é ser conduzido pelo Espírito. Porque é o Espírito que nos santifica, é o Espírito que nos capacita, é o Espírito que nos dá vida. E saiba, o ser humano ele é muito complicado mesmo. Porque tudo isso, né, a gente tem que falar de graça, de lei, do Espírito, de morte, de vida. Porque essa vida que o Espírito nos dá, ela vem para operar nas nossas vidas e resolver as nossas complicações. Nós somos muito complicados, por quê? Porque nós somos criados, nós caímos no pecado, e então o Senhor veio e nos salvou. Nós somos criados e por isso nós temos a lei do bem em nós. Na queda, nós recebemos a lei do pecado, e na salvação nós recebemos a lei do Espírito
e da vida. E isso acontece em nós através do Espírito. E como nós podemos vencer a carne? A mente é a chave para nós vencermos. No capítulo 5, se você ver aqui, vou voltar aqui no versículo 5, aliás, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito que deseja. Paulo está falando sobre mente aqui. Mente quer dizer também pensar. Portanto, a nossa mente ela deve ser ocupada por pensamentos que levam às coisas espirituais, trazendo então a nossa vitória contra a carne. Nós precisamos deixar e levar os nossos pensamentos cativos ao Senhor, pensar nas coisas do alto, porque os que estão na carne, eles não podem agradar a Deus. Não que eles não queiram ou não tentem fazer, mas eles estão impossibilitados de agradar a Deus. Para que possamos andar em espírito, nós precisamos pensar nas coisas do Espírito. Isso significa que a nossa mente ela é a chave para uma vida no Espírito. Nós somos a habitação do Espírito, mas não devemos esperar uma experiência definitiva que acabe com todos os nossos problemas. A carne, ela não vai mudar por experiência alguma. Eu já disse para trás que a carne ela nunca vai se converter. Nós precisamos depender do Espírito, como também precisamos do ar que respiramos. Se você depende do Espírito, você vencerá a carne. O próprio Espírito, ele dá testemunho da nossa filiação em Deus. Já do versículo 14 ao 17, Deus, ele sempre nos trata a partir dos seus 3 atributos, que são justiça, santidade, glória. A justiça se refere aos nossos atos, dos nossos caminhos. Tudo que Deus fez é justo. A santidade se refere à sua própria natureza. Deus, ele é santo. E a glória é o próprio Deus se manifestando em nós. A partir do versículo 14, Paulo ele coloca a questão da filiação. Nós precisamos entender que quando o homem pecou, quando Adão pecou lá no Éden, nós perdemos a imagem e a semelhança de Deus. Adão perdeu a imagem, ele se escondeu de Deus. O trabalho de santificação é para nos levar a sermos parecidos com Deus. É por isso o Senhor nos santifica, para restaurar a nossa imagem original. É fato que somos nascidos de Deus e, portanto, nós somos filhos de Deus. Mas quantos de nós somos realmente parecidos com Deus? Nós somos gerados pela justificação, mas nós somos transformados em filhos de Deus pela santificação. Você entendeu? Você é nascido de Deus, mas você pode não se parecer com Deus por causa da falta de santificação. Então nós recebemos a bênção da filiação. Nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos atemorizados, mas nós somos filhos e temos pais em Deus. A partir do versículo 14, como já falamos, Paulo ele começa a falar sobre os filhos maduros e os filhos imaturos. No novo nascimento, quando nós nascemos de novo, nós somos filhos imaturos, nós somos filhinhos. Mas quando nós somos transformados por Deus, nós nos tornamos filhos maduros. Somos qualificados a sermos herdeiro. Lá no versículo 15, Paulo usa o termo adoção. No versículo 15, Paulo ele fala sobre adoção. O que adoção quer dizer? Pois vocês não receberam o Espírito que o escravize para novamente temer, mas receberem o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O que é adoção? O que é adotar aqui? Esse termo não é igual à adoção como nós conhecemos hoje na modernidade. Seria melhor traduzido como filiação. Naquela época, os próprios filhos, eles eram adotados, eles eram filiados, eles eram feitos herdeiros. Como eu disse, quando você é imaturo,
você ainda não pode ser herdeiro do seu pai. O seu pai tem as coisas, mas você não tem posse daquilo. Quando você se torna maduro, aí sim você pode desfrutar das coisas que o seu pai tem. É a mesma coisa nós, filhinhos, nos tornamos quando aceitamos a Jesus, mas o processo é nos tornarmos filhos maduros e herdeiros através da adoção, através da filiação. E o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. A testificação do Espírito é de que somos filhos gerados e nascidos de Deus. Na verdade, o nosso espírito humano, ele foi de tal forma unido ao Espírito de Deus que nos tornamos um só espírito com Ele. Como é que você tem certeza que você é filho de Deus? Porque o próprio Espírito testifica no seu espírito. É uma certeza infindável. Você sabe que você é filho. E pelo Espírito somos guiados também. Os que são guiados pelo Espírito, eles são filhos maduros. Muitos, na sua ignorância ou na sua imaturidade, eles ficam fazendo provas com Deus. Deus, me mostra um sinal, aí eu vou ser guiado por você. Me mostra alguma coisa, aí eu vou seguir os seus caminhos. Mas o Senhor não quer isso para nós. Ele quer que sejamos maduros e não sejamos guiados por coisas exteriores. O Espírito, ele nos conduz através da vida dele dentro de nós. Nós temos aquela sensação interior produzida pelo Espírito e nós precisamos ser sensíveis a ela. Essa sensação, ela se manifesta pela testificação e pela paz, mas também pode manifestar pelo constrangimento ou pela restrição. O Espírito nos constrange a fazer coisas ou nos restringe de fazê-las. Ser guiado pelo Espírito, muitas vezes, você sentirá paz em fazer certa coisa, mas muitas vezes o Senhor vai restringir você fazer certas coisas, ou mais, Ele pode te constranger a fazer outra coisa. E pelo Espírito nós somos feitos herdeiros, somos filhos da graça de Deus, não pelo esforço humano, mas quanto a sermos herdeiros, é uma questão um pouquinho diferente. Nem todos os filhos são herdeiros, presta bem atenção aqui. Lá no versículo 17, vamos lá, versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Você viu que tem uma condição aqui, ó. Se de fato participamos dos seus sofrimentos. Aqui nesse versículo, Paulo ele coloca uma condição para participarmos da herança, sofrermos com Cristo. Esse sofrimento aqui, ele não se refere a coisas próprias ou falhas, mas aos sofrimentos para vencermos o diabo, a carne e o mundo. Precisamos sofrer com ele. Portanto, não devemos aceitar sofrimento pelo qual ele não sofreu. Tem pessoas que acham que qualquer tipo de sofrimento é Deus agindo. Não. Nós devemos sofrer aquilo que o Senhor sofreu. O Senhor Jesus nunca ficou doente ou passou fome. Então, esses sofrimentos eles não são do Senhor Jesus. Isso não tem nada a ver com o sofrimento que Paulo está dizendo aqui. E a partir do versículo 18 até o 25, Paulo fala que ele garante a nossa herança na glorificação. Nós precisamos entender a diferença entre filhos maduros e filhos imaturos. Os filhos imaturos, eles estão ainda no estágio inicial da vida cristã. Eles foram gerados pelo Espírito, mas ainda são crianças. Enquanto os filhos maduros, eles já estão avançados num estágio mais à frente. E essa testificação do Espírito, nós precisamos dela para sabermos que somos filhos. Mas precisamos também dessa condução do Espírito para sermos filhos maduros. A testificação, ela é a garantia que somos filhos, mas sermos guiados por ele é a prova que somos filhos de Deus. O Espírito testifica que você é filho, glória a Deus, mas ser guiado pelo Espírito é a prova total e final de que você é filho de Deus. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor,
Será que fulano de tal aceitou Jesus? Será que fulano de tal é filho de Deus? Nós não temos como dar certeza se fulano aceitou ou não aceitou Jesus. Mas a palavra de Deus diz que os filhos de Deus, eles são guiados por Deus. E se são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Uma prova de quem é filho é ser guiado. Se você conhece alguém que é guiado por Deus, saiba, com certeza essa pessoa é filha de Deus. Para sermos filhos de Deus não há condição nenhuma. Basta aceitarmos ao Senhor Jesus e cremos. Agora, para sermos herdeiros, há condição sim. Isso tem a ver com a visão dos vencedores. Nem todos irão reinar no milênio. Assim como nem todos vão multiplicar os seus talentos. Nem todos receberão herança no milênio. Nem todos serão galardoados. Herdeiros são cristãos vencedores. E para sermos herdeiros, como já dissemos, é preciso sofrer por ele. Então, no versículo 9, nós vemos sobre a criação. Vamos ler do 19 até o 23, que diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão de decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então, primeiro Paulo fala sobre a criação. Nós vemos que toda a criação ela aguarda ardentemente a revelação dos filhos. Essa palavra revelação aqui, ela pode ser traduzida como manifestação. Hoje nós precisamos dizer que somos filhos de Deus, mas chegará um dia que nós seremos manifestos e todos verão a glória de Deus em nós. No versos 23, 22 e 23, Paulo diz que toda a criação e os filhos de Deus gemem e suportam angústias aguardando a redenção do corpo. Sem dúvida, isso é uma referência ao fato de que hoje nós somos sujeitos a doenças, a fadigas, a angústias, a sofrimentos, a morte, mas também se refere ao fato de que o nosso corpo habita o pecado, em nós habita o pecado. E esse pecado que reside em nós é que nos faz clamar e gemer como Paulo fez: quem me livrará do corpo da morte? Assim, nós temos dois fatos que nos fazem gemer. O primeiro fato é a nossa natureza caída. E o segundo fato é a nossa fragilidade física. Nós somos muito frágeis, irmãos. A morte está aí, a doença está aí. As fadigas, as angústias, elas estão aí sobre nós. Por isso nós gememos e clamamos, esperando ansiosamente a manifestação do Senhor. A redenção do nosso corpo é também chamada por Paulo como adoção de filhos. Por um lado, nós já recebemos a filiação, mas ainda não se manifestou completamente aquilo que haveremos de ser. A adoção hoje é apenas uma garantia em nosso espírito, mas naquele dia será pública. Todos verão a manifestação dos filhos de Deus. E seguindo nos versículos 26 e 27, o Espírito, ele nos ajuda em nossa fraqueza e nossa oração. Versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Neste capítulo nós vemos algumas obras do Espírito em nós. Ele domina a nossa carne, ele dá testemunho da nossa filiação, ele nos guia, nos dá direção, ele assegura a nossa herança e ajuda na nossa fraqueza. Mas qual é essa ajuda? O Espírito, ele nos assiste
No original significa pegar forte contra algo. Não é que ele ora por nós, em nosso lugar, e sim, ele ora conosco. O Espírito nos ajuda na fraqueza. Fraqueza que não tem nada a ver com a carne, mas é a nossa incapacidade de reproduzir resultados. Não saber orar como convém não é uma questão de apenas orar, mas está ligado à ignorância e falta de percepção espiritual. O Espírito nos ajuda com gemidos. Esses gemidos, eles implicam em algumas coisas específicas, que é identificação, amor, compaixão, dores de parto e gemidos inexprimíveis. Orar com gemidos inexprimíveis significa orar em outras línguas, orar com ousadia, orar com fervor. No versículo 28 para frente, Paulo fala sobre o invencível propósito de Deus. Vamos lá ler o 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Filhos ainda crianças, eles não podem tomar posse da herança. A fim de nós estarmos aptos para receber essa herança do Senhor, Ele quer e precisa que nós cresçamos. Todo crescimento é fruto de tribulação e sofrimento, que se tornou em amadurecimento. Mas é preciso lembrar que este é um sofrimento procedente da cruz, da vontade de Deus. Lembre-se sempre disso. O propósito do Senhor é salvar o homem. O Senhor, ao salvar o homem, o seu propósito era levá-lo a se tornar como Jesus. Deus nos colocou em Cristo para sermos moldados na sua imagem e a sua forma. Mas o processo de ser conformado envolve sofrimento, porque as arestas devem ser aparadas e o que está faltando, acrescentado. Nós fomos conformados pelo sofrimento. A maneira como Deus nos coloca na forma de Cristo é fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. A vontade perfeita de Deus não é o sofrimento, mas por causa das circunstâncias, das nossas necessidades, Ele permite o sofrimento para o nosso bem. É inevitável que venha o sofrimento e as tribulações sobre todos nós, mas se estamos no centro da vontade de Deus, Ele fará com que tudo coopere para o nosso bem. Nós não sabemos orar como convém, porque nem sabemos do que nós precisamos. Muitas vezes o Espírito ora e geme através de nós para que avancemos no meio de certas situações de aflição. E o processo nos versos 29 e 30 é muito claro. Vamos lá, 29 e 30. Pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também chamou, os que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. O processo aqui, ele é claro. Ele nos conheceu de antemão, nos predestinou, depois nos chamou, justificou e por fim glorificou. O Senhor completará sua obra em nós, começando no dia da nossa conversão. Para concluir o capítulo 8, Paulo, dos versículos 31 a 39, ele conclui com 5 perguntas impossíveis de responder. Vamos lá? 31 ao 39. Esse texto aqui é poderoso. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à destra, à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo?
Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, nada poderá nos separar do amor de Deus. Ele nos ama, nós somos filhos, recebemos espírito de filiação, de adoção, herdeiros do Senhor, cristãos vencedores. Que você tenha essa revelação e essa certeza no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Gostou do vídeo? Tá aprendendo bastante? Tem alguma dúvida? Então comente aqui embaixo. Se inscreva no canal, clique em gostei aqui no vídeo e compartilhe com seus contatos, ok? Te espero no próximo vídeo. Até mais!